estamos gravando então. Exercícios de sala, esse é o encerramento da aula 1 de movimento uniforme, tá? Com a resolução dos exercícios de sala. Eu separei para que nós possamos resolver, apenas exercícios discursivos, né? Isso é uma coisa que vocês vão perceber bastante durante as aulas de resolução em conjunto. Eu quase sempre faço a resolução de exercícios discursivos, tá? Os exercícios não necessariamente são muito difíceis, até alguns deles não são nem exercícios de vestibular, tá? Eu acredito que a gente, para começar a pegar exercício de vestibular, para pegar uma lista de vestibular já naquele nível mais top, a gente tem um processo para passar. E esse processo ele passa pela resolução de exercícios, desde os mais simples até os mais cabeludinhos, e cada um com a sua temática específica. Então, a questão número 1 é para a gente falar um pouquinho de posição e trajetória, na verdade, né? Mais de posição. Aqui ele fala que tem uma partícula que se desloca entre os pontos A e B de um sistema de referências abaixo, em que os valores estão dados em metros. Então, é como se você tivesse uma trajetória. Eu coloquei aqui uma origem na trajetória, coloquei posição, posição inicial e posição final, tá? Ele fala que se deslocou entre os pontos A e B, tá? Aí ele vai fazer as perguntas. Item A. Segundo o sistema de referência, quais são os valores de posição inicial e final? Então, S0 ou SI igual a 2 metros e o SF igual a 10 metros. Tá? Item B. Qual é o deslocamento escalar para ir de A até B? O deslocamento escalar é aquilo que a gente definiu na aula teórica como sendo a diferença entre os pontos inicial e final, né? É a posição final menos a posição inicial, né? A particularidade do ΔS, né, ou do deslocamento, que nesse caso ainda está sendo considerado como uma grandeza escalar, né? A particularidade do ΔS é que, ao calculá-lo, não importa o que aconteceu durante o processo, né? Tipo assim, se para chegar de A até B, ele parou aqui no meio, ou parou 2 vezes, sei lá, não importa. Eu estou pegando a posição inicial e final, tá? Beleza? Então, ΔS igual a 8 metros, que é o deslocamento escalar, tá? Item C. Lembrando sempre que eu peço para vocês ficarem conferindo as contas, tá? Okay. Qual a distância total percorrida para ir de A para B e depois retornar de B para A? Agora eu quero pegar 2 ΔS, né? Porque se a gente fosse calcular o ΔS, né, de A para B e de B para A, o ΔS seria 0, né? Então, olha só. O ΔS de A para B é igual a posição final menos posição inicial. Então, o ΔS de A para B, que é o que a gente calculou ali no outro item, é 8 metros. Agora, eu vou calcular o ΔS, o deslocamento, de B para A. Você concorda que, ao calcular o deslocamento de B para A, o A passa a ser a posição final? Olha como é que vai ficar. Posição final menos posição inicial. Opa, menos 8 não, perdão. Aí já é o resultado, né, Dan? Menos 10. Isso aqui dá menos 8. A única diferença entre os cálculos é o fato de que, no primeiro caso, a ida, o ΔS deu positivo. Na volta, o ΔS deu negativo. Vocês lembram que na aula eu comentei
essas situações e chamava isso de movimento progressivo e retrógrado, né? Então, na ida, ele está em movimento progressivo. E na volta, ele está em movimento retrógrado. Está indo para trás, com ΔS. Só que ele pede a distância percorrida. A distância é tudo que ele andou. Tá bom? Ô, gente, não sei se vocês lembram na aula que a gente definia a distância percorrida como sendo a soma de todos os deslocamentos, não importando o sentido, né? Então, eu vou pegar o módulo do deslocamento da ida mais o módulo do deslocamento da volta. A ida e a volta, 16 metros. Tá bom? Certo? Perguntas? Alguma dúvida? Senão a gente pode passar para a questão número 2. Questão número 2. Eu vou deixar vocês lerem a questão número 2, um minutinho, tá? Mais ou menos, aí uns 60 segundos, para que vocês leiam e tentem processar as ideias para a gente fazer juntos. Podem ficar à vontade. Prontinho, voltei, tá? Eu gosto sempre de dar essa pausinha para que vocês leiam em silêncio, né? Porque ler em silêncio é sempre mais confortável para a gente se concentrar melhor nas informações e depois a gente faz uma leitura juntos. Mas aí você já deu aquela primeira pegada na questão. Então ele fala de uma situação bem do nosso cotidiano, né? Aqueles radares de velocidade que a gente tem nas vias. O radar de velocidade ele funciona de um jeito bem simples, né? Ele tem dois sensores, né? Quando a roda passa, a roda da frente, né, ela passa pelo primeiro sensor, o radar aciona um cronômetro que vai parar quando essa roda passar no segundo sensor. Esses sensores estão separados a uma distância, não é? Pelo tempo que ele fica ligado, o cronômetro, o próprio radar calcula a velocidade do corpo que estava se deslocando ali. E aí você tem ali o radar ou dispara a foto ou não dispara, né? Então ele vai meio que explicar essa situação, tá? Então ele fala assim, ó. O sensor de velocidade, cujo identificador está colocado no solo de uma rua, mede com eficiência a velocidade dos veículos. O identificador do sensor funciona da seguinte maneira. Ao passar com as rodas dianteiras no primeiro sensor, o veículo dispara um cronômetro, que por sua vez será parado quando essas rodas atravessarem o segundo sensor, colocado 3 metros adiante. Então é bem essa ideia, ó. Você tem aqui um sensor S1 e um outro sensor S2 na pista. Quando a roda do carro passar pelo sensor 1, o cronômetro liga. Tum, dispara. E aí o carro vai andando. Quando essa roda chegar aqui, o sensor fecha o cronômetro. Então você tem um ΔS percorrido no intervalo de tempo ΔT. Tá? Aí o que ele fala, ainda na continuação da questão? Se o intervalo de tempo medido pelo cronômetro for inferior ao que determina a legislação, é sinal que o motorista ultrapassou a velocidade.
Então aqui você tem um ΔT mínimo. Não pode ser menor que isso. Se for menor que isso, o cara está correndo demais. Sabendo disso, responda. Se a velocidade máxima permitida na rua é de 40 km por hora, qual é o tempo mínimo a ser registrado para que o carro não ultrapasse esse limite aí? Ou seja, que não seja multado, né? Então, a velocidade do limite, né? É igual a 40 km por hora. E eu quero saber o tempo. Então, é uma questão de aplicação de velocidade média, né? Conceito de velocidade média, tá? A velocidade média é o ΔS pelo ΔT. Aqui temos que tomar alguns cuidados, né? Não é porque, tipo, é só uma cálculo de velocidade que é simples, por causa da conta. O problema aqui é o seguinte, veja, a velocidade média, ela está em quilômetros por hora. E o meu ΔS está em metros. Então, quer dizer, eu precisaria trabalhar com unidades correspondentes. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que se eu dividir a velocidade por 3,6, eu vou ter exatamente a velocidade, que é 40, sobre 3,6, só que em metros por segundo. Tá? Prontinho. Essa conta, ela tá meio estranha, né? Tipo, eu acho que seria interessante deixar o número desse jeito. Dá para fazer assim. Dá para você fazer arredondar. Eu vou fazer o seguinte. Para não arredondar aqui, Edu, eu vou arrastar essa velocidade para cá. Eu vou arredondar só lá no final. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a velocidade aqui, 40 sobre 3,6. Isso é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Certo? Desenvolver um pouquinho melhor isso. O ΔT eu vou isolar. Então, vai ficar assim. 3 vezes 3,6 dividido por 40. Tá? O ΔT, vão conferindo aí a conta. 3 vezes 3 por 3,6 é 10,8, né? 10,8, se não, acho que é isso. Sobre 40. Dá quase 0,25. Deixa eu ver aqui, ó. Dá um pouquinho mais que 0,25, ó. Tá dando 0,27. Confiram para mim aí a conta. Tá? Segundos. Tá? Quer dizer, para ele passar com a velocidade de 40 km por hora, o sensor tem que ter um intervalo de tempo, então, de 0,27 segundos. Se ele demorar menos do que 0,27 segundos, significa que ele estava correndo. Né? Estava numa velocidade superior à do permitida. Tranquilo? Fechou? Fechado? Fechamos a questão número 2. Vamos, então, para a questão número 3, tá? Podem tirar print da tela, se quiserem. Vou deixar um tempinho para vocês lerem a questão aqui também, tá bom? Começar a ler junto com vocês aqui a questão, então, número 3. Isabela combinou de se encontrar com seu primo Mateu no ponto de ônibus. Ele mora a 1 quilômetro do ponto. E ele, aliás, ela, né? E ele mora a 2,5. Aí tá o desenho ali, bonitinho. E o ponto de ônibus ali. Mateu ligou para Isabela e avisou que sairia de casa às 12h40. Ele vai sair meio-dia e 40. Para chegar ao local indicado, no mesmo horário que seu primo, Isabela deve sair de casa aproximadamente que horas? E aí eu coloquei aqui uma informação adicional, que na hora de colocar a figura eu acabei não cortando, aí depois eu escrevi aqui. Ele pede para que nós consideremos que os dois meninos, né, a prima e o primo aqui, se desloquem com a velocidade de 3,6 km por hora. Tá?
Então, primeiro vamos analisar a situação sem fazer conta. Porque a análise da situação sem fazer conta, às vezes ela te dá a resolução. Né? Você olhar, tentar... quando eu falo analisar a situação sem fazer conta, é tentar não se apegar tanto aos números do problema ainda. Né? Uma das coisas que a gente comentou num dos encontros, né, é que a gente precisa aprender a resolver questões. E no caso da física, esse aprendizado ele tem dois pontos, né? A questão de você saber o conteúdo, que óbvio tem que saber, e tem uma outra questão que é como é que eu abordo a questão. Então, uma técnica assim, não é uma técnica, mas um jeito que eu faço isso desde que eu fazia cursinho, eu leio a questão uma vez sem me preocupar com os números. Então, o que eu leio da primeira vez? Olha, os caras querem se encontrar num ponto de ônibus, os dois têm a mesma velocidade. O teu cérebro ele vai contando para você a questão sem os números, como se você estivesse contando uma historinha. Então, ó, os caras querem se encontrar no ponto de ônibus. Eles moram a certas distâncias, né? O Mateu ele mora mais longe do que a Isabela, só que eles vão com a mesma velocidade. Então, para pensar um pouquinho. Se o Mateu ele vai sair 12h40, ele vai andar 2,5 km com uma velocidade de 3,6 km por hora. Certo? Tá. A Isa, ela quer chegar na mesma hora do Mateu. Só que ela vai andar 1 km. E ela vai andar 1 km com a mesma velocidade. Então ela vai ter que sair depois. Ela vai ter que esperar um tempo. É basicamente essa a ideia. Tá? Ele quer saber, na verdade, que horas ela deve sair. Quer dizer, quanto tempo ela deve esperar. Gente, o tempo que ela deve esperar é exatamente a diferença entre os tempos de percurso. Né? Ó, para pensar um pouquinho. O Mateu, vamos pegar o caso do Mateu. O Mateu ele tem uma velocidade, e lembrando que velocidade é ΔS por ΔT, né? Então não vou ficar escrevendo essa fórmula toda hora, tá? Então, para o Mateu, a velocidade dele é igual ao ΔS dividido pelo ΔT dele. Eu vou chamar de ΔTM. Então, quer dizer, quanto tempo o Mateu demora para chegar ali no ponto de ônibus? 2,5 dividido por 3,6. Aí, um comentário, né? Estou trabalhando com quilômetros por hora, a velocidade, e o ΔS em quilômetros, tá? Deixa assim, depois a gente vê o que faz. Beleza. Agora eu vou pensar na Isa. Deixa eu apagar aqui. Ela está com a mesma velocidade, só que ela vai andar um ΔS diferente, dividido por um ΔT. Chama de ΔTI, pode ser? Dela. Quanto tempo ela demorou? Aqui eu esqueci do M, perdão. Quanto tempo ela demorou? 1 sobre 36. Claro que ela demorou menos, né? Vocês conseguem perceber que o intervalo de tempo dela, aqui, ó, é menor. Tá? Quanto tempo ela pode esperar para sair? A diferença de tempo que eles demoram. Por exemplo, né? Tenta imaginar o seguinte. Faz de conta que o Mateu demora 10 minutos. Se a Isa demora 3 minutos, ela pode ficar esperando 7 para sair. Para que eles cheguem no mesmo instante. Porque todo o horário, todo lance é justamente esse, né? Eu quero chegar no mesmo horário. Então, ó, o tempo de espera, tempo
de espera. Eu vou chamar de T, que é igual a delta T do Mateus, quer dizer, o tempo que ele demora menos o tempo dela. Tá? Tempo de espera igual a 2,5 sobre 3,6, perdão, menos 1 sobre 3,6. Isso aqui dá T, né? Igual a 1,5 sobre 3,6 da hora. Isso aqui de hora. Tá? Em horas. Eu acho que vai dar isso mesmo, viu? Sabe por quê? Ó, o pessoal já está soprando aqui a resposta. O pessoal chegou na B de bola. Porque olha só, veja que aqui eu trabalhei tudo sem ser no sistema internacional, né? Então meu tempo saiu em hora. Como é que eu passo isso daqui para segundo, por exemplo? Né? Lembra que 1 hora equivale a 3.600 segundos, não é mesmo? Então, para pensar um pouquinho. Para você passar de hora para segundo, você tem que pegar o número e multiplicar por 3.600. Então, ó, o meu intervalo de tempo de diferença, né, que é o tempo de espera, quanto tempo ela pode esperar para sair? Né? É de 1,5 sobre 3,6 vezes 3.600. Tá? O ΔT vai dar, aqui dá 1.000 vezes 1,5, né? 1.500 segundos, tá? Isso aqui eu vou dividir por 60, que aí eu acho que a gente chega na resposta, acho eu. Dá 25 minutos. Ou 25 minutos. Tá? Então, o que a gente acabou de descobrir, na verdade? Que pelo fato deles morarem a distâncias diferentes, o tempo de percurso deles vai ser de uma diferença de 25 minutos. Quer dizer, a Isa demora 25 minutos a menos para chegar no ponto de ônibus. Então, se ele saiu 12h40, ela pode sair 25 minutos depois. Ela pode sair 25 minutos depois. Então, ela vai sair 13 horas e 5 minutos. Né? Ou seja, 25 minutos depois. Tá? A dificuldade da questão, além de ter a dificuldade em si, de você interpretar a questão, analisar, ela tem esses números chatos, né? Que atrapalham um pouquinho a nossa vida. Tá? Aí vai uma dica que eu vou dar para vocês, que é por experiência minha de quando eu fazia cursinho mesmo. Às vezes, não vale a pena passar para sistema internacional. Você vai arrastando a conta e deixa para fazer as conversões no final. Ah, mas Danilo, quando que eu vou usar isso? Vai ser a sua percepção. Não dá para dizer, olha, quando acontecer isso, faz assim. Tem horas que você já pode passar para o sistema internacional no começo, e aí, ok, tem horas que não vale a pena. Né? Às vezes, o cara que monta a questão, ele usa números que, se você mudar para o sistema internacional, fica mais difícil de fazer a conta. Tá? Então, essas percepções todas a gente vai tentando tirar conforme formos fazendo os exercícios. Tá? Podem printar para a gente passar para a questão número 4. A questão 4, gente, eu costumo dizer que é uma questão meio roteiro de estudo.
ela vai fazer com que a gente basicamente recrie a nossa aula de movimento uniforme. Né? Eu coloquei aqui uma tabela de posições de um corpo em determinados instantes. Ele pede para a gente classificar o movimento, calcular a velocidade escalar do corpo, espaço inicial, equação horária e gráfico. Então é basicamente uma recriação da aula de movimento uniforme, né? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é a seguinte: o que me faz olhar a tabela? Tá? Quem quiser responder no microfone ou no chat, fica à vontade. Quando eu olho para a tabela, o que me faz ter certeza que o movimento é uniforme? O que me faz ter certeza nessa tabela que o movimento é uniforme? Vamos ver aqui. Velocidade constante. Está com a velocidade constante, exatamente. Como é que a gente poderia falar que ele está com a velocidade constante sem falar a palavra velocidade? Eu posso escrever assim, ó. O móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempo constante, iguais também, né? Iguais. É isso que a gente define como sendo uma velocidade constante, né? Pelo fato da velocidade ser constante, a gente pode dizer que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Certo? Tá? Velocidade média igual à velocidade instantânea. Tranquilo? Então agora vamos olhar para as outras coisas que ele pede. Item A. Classifique o movimento dizendo se ele é progressivo ou retrógrado. Né? Eu vou classificar e vou justificar. Então eu vou dizer que ele é um movimento retrógrado. Pois ΔS menor que zero para qualquer intervalo de tempo. Né? A melhor maneira de você dizer que o movimento é retrógrado é dizendo que a velocidade dele é negativa. Como é que você pode dizer que a velocidade dele é negativa? Dizendo que o ΔS dele é negativo em qualquer intervalo de tempo que você queira. Pode ser de 0 até 1. Né? Por exemplo, qual que é o ΔS de 0 até 5 segundos? Tá? A gente pode até colocar aqui, ó. ΔS entre 0 e 5. Opa. ΔS entre 0 e 5 segundos. Posição final menos posição inicial. Olha lá. Olha o movimento retrógrado aparecendo aqui. Tá? A velocidade média entre 0 segundo e 5 segundo vai ser ΔS dividido por ΔT. Aí eu vou colocar o ΔT, que é o intervalo de tempo que a gente está pegando. Olha lá o sinal. Tá? Isso já é o item B, né? Tá? Então você percebe que a própria justificativa do item B já é, a própria resposta do item B, né? Já é a justificativa do item A. Tá? Tranquilo? Item C. Qual é o espaço
inicial, aqui espaço no sentido de posição, né? Tá? Não de deslocamento. Posição inicial do corpo. Essa está na tabela. Então, a posição inicial, ou S0, né? Aquele que a gente chama de S0, 20 metros. 20 metros. Tá aí. Beleza? Item D. Escreva a função horária dos espaços. No movimento uniforme, a função horária dos espaços é caracterizada por uma função do primeiro grau, né? Ó, S igual a S0 mais VT, certo? Né? Na matemática, a gente usa aquela equação padrão, né? Ó, Y igual a B mais a X, tá? Lembrem que na aula, no encontro que nós tivemos ao vivo na semana passada, no primeiro encontro que a gente teve de física, a gente falou bastante da importância desses parâmetros, né? Lá na matemática. Esse aqui a gente chama de coeficiente angular. E esse aqui a gente chama de coeficiente linear. A gente vai voltar a falar aqui porque ele vai pedir para montar o gráfico, né? Então, os valores, então, a gente tira do exercício, né? A posição inicial é 20, então fica S igual a 20, tá? Mais VT. Como a velocidade é negativa, já que o movimento é retrógrado, o corpo está indo para trás, então menos 3T. Tá aí a função horária, tá? Do corpo. Você percebe uma coisa, né? Que acontece nessa situação. O corpo ele está se aproximando da origem, né? Ele está indo cada vez mais próximo do marco zero. Em algum momento esse corpo vai bater na origem. Ele vai passar pelo marco zero da estrada, tá? Item E, a gente vai até mostrar isso aqui no gráfico. No item E, eu quero montar o gráfico disso. Então vamos lembrar que a minha função é essa daqui. Este número aqui, fisicamente falando, é a tal da posição inicial, né? Esse ponto é o ponto onde a nossa reta encosta no eixo Y, né? É uma equação de espaço em função de tempo. Então, a gente sabe que é uma função de primeiro grau. Já vamos desenhar, então, o gráfico aqui, ó. Posição em metros e tempo. Vou colocar mais para baixo, né? Mais para baixo. Aqui. E o tempo em segundos, tá? Então, eu sei que a nossa reta, ela tem que encostar o eixo Y no ponto 20. Vou colocar aqui, ponto 20. Tá? O fato do sinal ser negativo indica que a função é decrescente. Então, a nossa reta ela é assim, ó. Ela faz isso. Tá? E esse valor aqui, ó, este valor é a tangente desse ângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Ângulo alfa. Esse ângulo está relacionado com a inclinação da reta. Nós fizemos também uma discussão sobre essa questão da inclinação da reta no primeiro encontro. Quando a função é decrescente, esse ângulo que você está vendo aí na tela, ele é um ângulo maior que 90 graus. Então a tangente dele vai dar negativa, né? A tangente desse ângulo aqui é igual a menos 3. Né? Quer dizer, a velocidade do corpo tem uma correspondência no gráfico. É a tangente do ângulo de inclinação da reta. Tá bom? Beleza, gente? Outra coisa interessante de citar, ele não pergunta no texto, mas a gente pode citar. Esse ponto aqui, ó, é o instante em que o corpo passa pela origem.
instante no qual o móvel passa pela origem. Origem. Origem do quê? Dos espaços, né? Tá? Beleza? Esse gráfico também sugere que ele pode continuar andando e passar para a parte negativa da trajetória, né? Da sua escala de posições. Então, esse instante aqui, como é que a gente encontra ele? Simples. Você quer saber o instante em que ele passa pela origem, não é? A origem não é o S igual a zero? Então, é exatamente isso aqui, ó. 0 igual a 20 menos 3t. Ó, tá? A Isa que tinha perguntado. É a raiz da função. Exato, exato, exato. O zero da função, né, ó. Então vai ficar, na verdade aqui vai ficar quebradinho, né, ó. T igual a 20 sobre 3. Então vai dar aproximadamente, né, no instante 6,7 segundos. Aproximadamente, né? Quer dizer, você lembra que a gente falava, eu falei hoje à tarde até na aula, a cinemática ela é determinista. Então, quer dizer, eu sei onde o corpo vai estar daqui 6,7 segundos. Ele vai estar na origem. Se eu quiser extrapolar isso, eu quero saber em que posição o corpo vai estar no instante 20, eu jogo na equação, tá? Então, aí fica a dica, porque isso vale tanto para mu como para move, né? Quando o cara quiser saber o instante em que ele passa pela origem, você pega a função e acha a raiz dela. Né? No movimento uniformemente variado, essa equação de posição ela é de segundo grau. Isso significa que vão surgir duas raízes. Tá? Mas a gente vai discutindo isso depois. Tá bom? Podemos passar para frente, gente? Para a questão número 5. Vamos lá para a questão 5, então? Questão número 5. Vou dar um tempinho para vocês lerem e a gente começa a resolução. Tá bom? Prontinho, vamos lá. Essa questão é da FUVEST, tá? Uma questão de vestibular de primeira fase da FUVEST, já de um tempinho. Tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular, equilátera e horizontal de 340 metros de lado. A fonte emite um sinal que, após ser refletido sucessivamente em B e C, retorna ao ponto A. Então é mais ou menos assim, ó. Vamos tentar interpretar a situação. Aqui você tem uma fonte sonora, bem aqui no vértice A do nosso triângulo. Essa fonte sonora, ela emite um sinal que viaja por esse lado do triângulo, depois viaja por esse outro lado do triângulo e depois viaja por esse outro lado do triângulo aqui. Tá? Lembrando que ele fala para gente que o triângulo tem 340 metros de lado. Tá? Aí ele fala o seguinte: no mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situado entre C e A, em direção a A, com velocidade de 10 metros por segundo. Se o corredor e o sinal atingem A no mesmo instante, a distância AX é de quanto? Então ele fala assim: olha, no momento que a fonte sonora dispara o sinal aqui, em A, tem um corredor aqui, em X, que sai correndo na direção do ponto A também. E ele fala, então, que a fonte e o corredor chegam no mesmo instante. É a última frase, ó. Se o corredor e o sinal refletido atingem A no mesmo instante, qual que é a distância X? Então, tipo assim, enquanto o som anda isto e isto, o corredor anda só isso aqui. Tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer
Vou desenhar aqui o triângulo para a gente poder fazer o rabisco aqui, tá? Então, ó, cada lado do triângulo tem L, que segundo o próprio texto é 340 metros. Tá? Só que o nosso corredor, ele está situado num certo ponto X, e ele vai andar não o L inteiro, ele vai andar só um pedacinho. Ele vai andar isso aqui, ó. Ele vai andar um ΔS. Tá? Só que tem um detalhe, gente. O som e o corredor partiram no mesmo instante e chegaram no ponto A no mesmo instante. Então eu posso dizer que o intervalo de tempo em que o som viaja é igual ao intervalo de tempo em que o corredor viaja. É claro que como o corredor ele é mais lento, ele vai andar bem pouquinho, né? Por exemplo, se eu tivesse que chutar um número, eu chutaria números pequenos assim, ó. Tá? O som ele vai andar bastante, mas o corredor é bem mais lento que o som. Beleza? Ok. Como velocidade é ΔS por ΔT, né? A gente já escreveu isso. Velocidade é ΔS por ΔT. Então eu vou dizer que o ΔS do som, vê se você concorda, dividido pela velocidade dele, igual ao ΔS do corredor, dividido pela velocidade dele. Né? Eu isolei aqui da conta, gente, o ΔT, ó. ΔT é ΔS sobre V, igualei as duas, né? Geralmente nas questões de física, tanto nas discursivas como nas de múltipla escolha, você tem uma frase que ela acaba virando uma sentença matemática. Então, qual que é vamos dizer assim, qual que é o ponto-chave da questão? É você pegar isso aqui, ó, esta parte aqui, e transformar isso nessa sentença aqui, ó. É daqui que saiu a resolução da questão, né? Tá? Então, sempre que vocês estiverem resolvendo uma questão, sobretudo as questões de mecânica, né, que tem essas sacadas, procura a sentença-chave, a frase que vai virar uma conta, a frase que vai virar uma igualdade, né, aquela história de que uma carga é o dobro da outra. Sempre você consegue trazer frases da questão que acabam virando sentenças matemáticas. Tá? Bom, aí é fazer conta, né? Vamos voltar aqui, peraí. O ΔS do som, veja, são 3 lados do triângulo. Ele andou os 3 lados. Então eu vou escrever 3 vezes o lado do triângulo, dividido pela velocidade do som que ele deu ali para gente. Isso é igual a o ΔS do corredor, que é o que nós queremos descobrir, dividido pela velocidade do corredor, que é 10 metros por segundo. Olha lá. 10 metros por segundo. Tá? Cancela aqui, ó. Portanto, o ΔS do corredor é 30 metros. Ok? Que vai dar então para a gente também a alternativa B, né? A outra tinha dado B também. Então aqui a gente entra com a alternativa B de bola para a questão 5. Certo? Cinemática é um assunto muito tradicional, né? O Enem, por exemplo, adora questão de cinemática. Na lista de revisão que vai vir depois do término da cinemática, tem uma questão bem legal do Enem, de um avião, não sei se vocês lembram, ele vai tirando fotos e as imagens elas vão se sobrepondo.
e ele quer saber lá, para ter uma certa sobreposição de imagens, de quanto em quanto tempo ele tem que tirar foto. É bem legal também uma questão de... As questões de movimento uniforme, elas parecem fáceis, né? Porque não tem muita fórmula, é tudo delta S por delta T. Mas sempre tem umas questõezinhas meio chatinhas. É C, verdade. Obrigado, Edu. C, 30 é C de cocô. C, não B. Tá? Obrigado. Podem printar para a gente passar para a próxima. A questão 6, gente, é a primeira vez que a gente vai fazer a questão juntos de encontro, né? Geralmente, as questões de movimento uniforme são questões como essas que a gente acabou de fazer, né? Essa da FUVEST, questões que pegam situações de um corpo em movimento uniforme e te perguntam intervalos de tempo, ou questões de encontro. Os encontros são definidos na física como sendo instantes em que os dois corpos, dois ou mais, estão na mesma posição de uma trajetória, né? Então, a cinemática ela se pauta por descrever movimentos. Então, a cinemática tem uma proposta para o encontro, né? Como é que a cinemática aborda o encontro? Então, você tem um corpo com uma função horária, ou seja, a posição evolui com o tempo de uma forma. Tem um outro corpo com uma outra função horária, então a posição evolui com o tempo de uma outra forma. Para que os corpos se encontrem, eles precisam estar no mesmo ponto. Tá? Como é que eu... Geralmente o problema do encontro ele vai em duas perguntas, né? Ou em que instante aconteceu o encontro, ou a posição do encontro. São as duas situações. Só que existe um processo. Primeiro você acha o instante, depois a posição, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos ler a questão para a gente ver o que a gente pode usar de resumo aqui. Eu quero fazer um resuminho aqui, tá? Dois móveis A e B realizam movimentos uniformes em uma trajetória retilínea e as suas funções horárias são função horária do corpo A, 15 mais 10t. Então, para o corpo A, eu já vou tirando as primeiras informações. Para o corpo A, eu tenho que a posição inicial dele é 15. Na nossa estrada, né, da cinemática, ele está na posição 15, tá? E eu observo isso por conta desse termo aqui. E esse termo aqui, ó, atrelado ao T, é o termo da velocidade do corpo. Então, a velocidade dele é VA 10 metros por segundo. Ok. Agora, para o corpo B. Corpo B. Equação horária do corpo B diz para a gente que a posição inicial dele era 35, ok? E a velocidade dele é 5 metros por segundo. Tá? Beleza. Item A. Qual que é a distância dos móveis no corpo do instante t igual a zero? Opa, peraí. No instante t igual a zero, gente, o corpo A ele está na posição 15 e o corpo B está na posição 35. Então, a distância entre A e B é de 20 metros. Né? Pensa numa estrada que está orientada para a direita. Aqui você tem uma origem. Aqui está o corpo A. E aqui está o corpo B. Ó. Aqui ele está na posição 15. E aqui ele está na posição 35. Tá? Isso aqui em metros. Tá? É basicamente essa situação que a gente está visualizando. A distância entre eles é isso aqui. Ó. Tá? Percebe que você consegue visualizar agora coisas do tipo: o corpo A ele parte mais para trás, né? Em termos de orientação da trajetória, né? Como ele está mais próximo da origem,
Ele está mais atrás do que o B. Porém, a gente observa que, pela velocidade dele ser maior que a do B, ele vai encontrar o corpo B lá na frente. Né? Vai ser o momento da ultrapassagem do corpo B. Tá? O momento da ultrapassagem do corpo B. Muito bem. O instante em que os dois móveis se encontram. Então, vamos calcular. O encontro ocorre quando a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Tá? Vamos igualar, então, as duas equações. 15 mais 10t igual a 35 mais 5t. Isola o t, né? Passa aquele 5t para a esquerda, né? Então fica 5t igual a 20. Portanto, t 4 segundos. Tudo bem? Esse é o encontro A e B. Agora deixa eu fazer um comentário para aqueles que são crentes que a física é uma ciência exata, né? E de fato ela é. Mas não é porque ela é uma ciência exata que ela é engessada. Eu consigo fazer essa questão por velocidade relativa também, sem pensar em equação horária. Sem pensar em igualar a equação horária. Veja só, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Uma obs. Resolução por velocidade relativa. Gente, a gente discutiu o tema velocidade relativa na aula ao vivo, e é sempre bom retomar esse tema porque os exercícios de velocidade relativa são meio chatos. A velocidade relativa, ela é relativa em relação ao referencial que já está em movimento, né? Quando você vai resolver essa questão por velocidade relativa, a primeira coisa que você faz é: qual é a velocidade relativa entre eles? Bom, se os dois estão indo em mesma direção e sentido, eles têm uma velocidade relativa dada pela diferença entre elas, não é mesmo? Então, ó, a velocidade relativa entre os móveis é 10 menos 5. Menos 5. Então, 10 menos 5. 5 metros por segundo. Certo? Tá bom. Agora, para pensar um pouquinho. Qual é o deslocamento que o A andou em relação a B? Qual é o ΔS relativo? Não é exatamente a distância que eles estavam quando tudo começou? Essa daqui, ó. É claro que os dois foram andando, mas para quem estava no corpo B, o A só andou aquela diferença. Tenta imaginar você olhando, você está no carro B. Você está no carro B e está vendo o carro A te alcançar. Para você, o carro A ele só vai andar os 20 metros. Né? Agora, é óbvio, em relação ao solo, não. Então, o ΔS relativo aqui é 20 metros. Ô, gente, olha a conta que eu consigo fazer. Velocidade média é ΔS relativo. Opa, peraí. Ó, velocidade relativa igual a ΔS relativo dividido pelo tempo. Você vai chegar nos mesmos 4 segundos, ó. ΔT igual a ΔS relativo 20 sobre ΔT, desculpa, velocidade relativa 5. Percebem? Dá 4 segundos. Ah, Danilo, então dá sempre para resolver um problema de encontro por velocidade relativa? Não. Não. Quando é que dá para resolver por velocidade relativa? Quando você está trabalhando com movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade relativa ela é constante. Se você estiver trabalhando com
com move, aí é só por equação horária, tá? Beleza? Então, repetindo, o item B, ele pode ser resolvido por encontro, aquele problema clássico do encontro, que é você igualar as equações horárias, ou por velocidade relativa, desde que, obviamente, você tenha o ΔS relativo, tá? Apesar de que o ΔS relativo a gente encontra pelas próprias equações, né? E aí o item C, gente, ele quer saber onde aconteceu o encontro, em que posição da nossa estrada, né? Como o encontro aconteceu numa posição que é a mesma para A e para B, o que, que você pode fazer? Você pode substituir o instante do encontro, esse aqui, ó, em qualquer das duas equações. Então, ó, substituir o instante do encontro em qualquer função horária. Tá? Vamos pegar a primeira mesmo, a SA. Ó. SA igual a S0 mais 10T. Olha lá. $55. Certo? 55 metros. Quer dizer, eles vão se encontrar lá na frente aqui, ó. No 55. No quilômetro 55. Na verdade, não é quilômetro, né? No metro 55. Tá? Percebe como um bom modelo, ele te diz o que vai acontecer na frente? Né? Aquela história que eu falei dos planetas colidirem ou não colidirem, né? Se você determina a equação horária, você imagina isso para a física como isso é importante. Determinar a equação horária de coisas andando, né? E aí lembra que hoje à tarde a gente falou, né? O problema de você determinar uma equação horária de um elétron. Começa a dar problema. Quando você começa a determinar a equação, tentar determinar pela mecânica clássica a determinação de equação horária de elétron, a história dá probleminhas, tá bom? Aí, para encerrar essa discussão da questão 6, eu queria apresentar para vocês esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de posição em função do tempo. Considere que essas duas curvas representam o corpo A e o corpo B. Tudo bem? Quem é quem ali, gente, nas curvas? Quem é o corpo A e quem é o corpo B? Quem é o corpo A? O A seria o amarelo? O A seria o amarelo? Vamos pensar. Tá é um bom palpite. Veja por quê. Se você olhar para a reta do amarelinha, ela partiu de um ponto mais próximo da origem do que azul. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o ponto S0 dela. E o azulzinho tá aqui, o S0. Considerando a própria pergunta do item A, que nos levou a olhar para isso aqui, ó. Vocês vão de convir comigo? Então, que aqui deve ser 15 metros, ó, aqui. E aqui você tem o 35, ó. Tá? Uma outra coisa que eu posso considerar aqui, que é bem legal da gente pensar, é o seguinte, ó. Vocês notem que a reta amarela, ela faz um ângulo alfa de inclinação. Enquanto que a reta azul faz um ângulo menor, um ângulo beta. Considerando que esse ângulo tem a ver com a velocidade do corpo, a gente consegue concluir que a reta amarela, por estar mais inclinada, indica um corpo em movimento com maior velocidade. O movimento uniforme dele tem maior velocidade do que o azul, tá? Então, confere mesmo, tá? Esse aqui é o corpo A, o que saiu lá de trás, e esse aqui é o corpo B. E veja que eles se alcançam aqui, ó. Esse aqui é o encontro
O encontro marcado com Fátima Bernardes. Tá? Esse aqui é o instante do encontro, ó. Aqui, ó. 4 segundos. Tá? E a posição do encontro, ela seria encontrada aqui, ó. No eixo Y. Aqui, ó. Que seria os 55 metros. Seria isso aqui, ó. Tá bom, gente? Beleza? Ficou clara, então, a questão? Questãozinha de encontro. Podem printar. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Para a gente passar para a próxima questão. Questão número 7. Questão número 8. Questão 8. Dois corpos movimentam-se com velocidade constante na mesma direção, mas em sentidos contrários, afastando-se um do outro. Então é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui um corpo, que eu vou chamar de A. Aqui você tem um outro corpo, que eu vou chamar de B, tá? O corpo A, ele tem uma velocidade, VA, de 4 metros por segundo. E o B, de 6 metros por segundo. Metros por segundo. Num certo instante, a distância entre eles é de 250 metros. Pronto. Assinale a alternativa que apresenta o valor dessa distância entre eles, né? Imediatamente 10 segundos após o instante citado. Quer dizer, passados 10 segundos, o corpo B, ele já não está mais aqui. O corpo B está aqui, ó. E o corpo A não está mais aqui. O corpo A está aqui, ó. Então agora eu tenho uma nova distância entre eles. Certo? Essa distância entre eles, para pensar comigo. Ela vale 250 metros. Certo? Mais o que o B andou para a direita, mais o que o A andou para a esquerda. Certo? Eles vão como eles estão se afastando, estão ficando cada vez mais longe um do outro. Não é mesmo? Tá? Vamos achar, então, essas distâncias e somar, né? Tá? Beleza? Uma forma de você achar essas distâncias de uma vez só é calcular o ΔS relativo, né, entre eles. Então, ó, o ΔS de A mais o ΔS de B é o que a gente chama de deslocamento relativo. Tá? Esse ΔS relativo é calculado pela equação da velocidade relativa. Olha lá de novo, ó. ΔS relativo dividido pelo tempo. Tá aí. Beleza? A velocidade relativa entre eles é 10, né? Igual a 10 metros por segundo. Então, o ΔS relativo é igual a velocidade relativa vezes o ΔT. 100 metros. Então, quer dizer, nesse intervalo de tempo aí, um andou 100 metros em relação ao outro. Na verdade, um andou 40 e outro andou 60, né, gente? Dá para fazer de cabeça essa conta. Ó, porque, não sei se vocês concordam, né? Se vocês não pegarem, me avisa. A velocidade do A é 4 metros por segundo.
Então, em 10 segundos, ele andou 40 metros. Aqui, ó. O B é a mesma coisa para o outro lado, né? Ele tem velocidade de 6 metros por segundo. Então, em 10 segundos, ele andou 60 metros. Olha lá. Deu 100 metros. Então, a distância entre eles... Só toma cuidado, né? Que a resposta não é D. A resposta não é D. Ele quer a distância entre eles, a distância total. Então, são esses 100 metros mais os 250. Então, a resposta é B de bola. 350 metros. Tudo bem? Certo? Vamos para a próxima. Questão número 9. 999. Estamos chegando lá na 10, né, P? Acho que é a 10 que você estava querendo. Questão número 9. Dá para fazer por equação horária? Peraí, não sei se essa pergunta que você está fazendo, Isa, é da questão 8. Se for da questão 8, dá para fazer por horária, sim. Dá para fazer por horária. Então, só que olha o trabalho que vai dar. Veja, os corpos estão numa direção, em mesma direção, só que sentido oposto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou imaginar aqui uma estrada, ó. Coloca alguém na origem. Então, o A vai estar na origem. Põe para cá positivo, ó. Positivo. Tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui, aqui a posição do B, ele vale 6, né? 6 não, vale 250. Ah, mas sabe o que acontece, Isa? Eu acho que não vai adiantar colocar as equações horárias. Eu vou montar, tá? Eu vou montar, ó. Ver se vocês concordam. Qualquer coisa me chama, ó. Equação horária do corpo A. S igual a S0 mais VT. Ó. Equação do corpo A. Equação do corpo B. S igual a S0 mais VT. Nesse caso, Isa, o que acontece? Não dá para você igualar as duas equações. Igualar aqui seria besteira, por quê? Porque eles nunca vão se encontrar. Tá cada um indo para um lado. Né? Eles estão partindo de situações diferentes. Então, o que acontece? Você vai perceber, na verdade, que não dá para você igualar as equações. O que daria para fazer? Se eu colocar aqui t 10 segundos, eu vou saber onde ele estava. Se eu colocar t aqui em 10 segundos, eu vou saber onde ele estava. E aí você consegue ver qual a distância entre eles. Então, daria para fazer por horária, mas não pensando em igualar as equações. Tá? Joga 10 segundos nas duas, vê onde eles estarão. Por exemplo, se você jogar 10 segundos na equação A, ele vai dar menos 40 aqui, ó. E se eu jogar 10 segundos aqui na equação B, vai dar 10 vezes 6 dá 60, dá 310. Então, o A vai estar no menos 40 pela equação horária, aqui, ó. E o B vai estar no 310 pela equação horária. Você vê que a distância dá 350 mesmo, né? Tá? Dá para fazer também por horário. Beleza, ok. Vamos para a próxima. Questão número 9. Dois trens, T1 e T2, percorrem trajetórias retas, paralelas e no mesmo sentido. O trem 1 tem um comprimento de 300 metros e velocidade de 90 km por hora. O trem 2 tem comprimento de 150 metros e velocidade de 72 km por hora. Qual o intervalo de tempo necessário para que o trem 1 ultrapasse o trem 2? Então, veja. O trem 1, ele tem um comprimento. Então, vamos tentar desenhar aqui os trens. Esse trem aqui que eu estou desenhando é o trem 1. É o trem 1. Tá? Esse trem 1,
ele tem uma velocidade de 90 km por hora. E ele tem um comprimento de 300 metros. Ele vai ultrapassar um trem 2. Então imagina que você está olhando para o trem 1 visto de cima. É uma vista superior. Você está olhando para a parte de cima do trem. Aí, esse trem ele vai encostar no trem 2. Imagina o trem numa outra pista aqui, ó. Numa pista lateral. Tá? O que eu sei sobre o trem 2? O trem 2 ele tem uma velocidade menor, que é de 72 km por hora. E ele é mais curtinho também. Né? Ele tem aqui um comprimento de 150 metros. Tá? Eu estou supondo que os dois trens estão se deslocando da esquerda para a direita. Tá? Então o trem 1 está aqui com uma velocidade e o trem 2 aqui. Tá? Essa foto seria a foto no instante em que a ultrapassagem começou. Então a ultrapassagem começou aqui. Isso aqui é o início da ultrapassagem. Tá? Agora, a ultrapassagem ela vai terminar quando? Quando o trem 2 estiver totalmente atrás do trem 1. Aqui, ó. Esse aqui é o trem 1. Aqui. Então a ultrapassagem começa assim, ó, e termina assim, tá? Aqui é aquele caso famoso que eu até estava citando na aula, na pré-aula, de que ora você considera corpos como pontos materiais, ora você considera os corpos como corpos extensos, né? Um problema de ultrapassagem de trens é um problema onde você precisa considerar o tamanho dos corpos. Por quê? Porque eles são corpos muito grandes e de tamanhos próximos um ao outro. Então, o tempo que um corpo percorre o comprimento do outro é um tempo a ser considerado, tá? Problema de ultrapassagem, mais uma vez, envolve velocidade relativa, né? Aqui, a gente não, eu vou optar por não fazer equação de encontro. Equação de encontro, ela é boa para ponto material. Para corpo extenso, eu vou pensar primeiro no seguinte: qual é o ΔS relativo? E aí, gente? Quanto que um corpo andou em relação ao outro? Por exemplo, para o corpo... Aqui é o final, né? Eu esqueci de escrever final. Para o corpo 1 ultrapassar o corpo 2, ele teve que andar todo o comprimento do corpo 2, em termos relativos, mais o seu próprio comprimento. Certo? Então, o ΔS relativo entre eles foi de 450 metros. Tá ali. Beleza? Para achar o item A, eu vou escrever então que a velocidade relativa é igual a ΔS relativo sobre ΔT. Ô, gente, a velocidade relativa é igual a... Como eles estão indo para a mesma direção e mesmo sentido, fica 90 menos 72. 18 km por hora. Tá? Que, obviamente, nós vamos passar para metros por segundo. Isso! Exatamente. Exatamente. Metros por segundo. Tá? Eu vou dividir por 3,6 e chegar na velocidade em metros por segundo. Então, bora lá. Ó. 5 igual ΔS relativo, 450, dividido pelo ΔT. Tá aqui. Dá 90 segundos, certo?
90 segundos. Tudo bem? Beleza. Tá? Isso é o item A. Item B. Qual a distância percorrida pelo trem 1 durante a ultrapassagem? Toma cuidado com essa pergunta pelo seguinte. O ΔS relativo é uma distância que o trem percorreu. Mas ele percorreu em relação a quem? Ao outro, né? Quando ele pergunta a distância percorrida pelo trem, é em relação ao solo. Então, é o ΔS em relação ao solo. Quer dizer, para alguém que estava parado, vê se você concorda com a minha observação. Para alguém que estava parado, o trem andou muito mais que 450 metros. Porque ele estava andando enquanto ele estava percorrendo esses 400 relativos. Né? Os dois estavam andando. Então, ele quer esse ΔS. Para isso, o que eu vou fazer? Vou pegar a velocidade do trem 1 e, de novo, ΔS por ΔT. Né? Não tem como fugir muito do ΔS e ΔT. Então, peraí. Cuidado aqui para não esquecer de passar a velocidade, tá? O ΔS1 é igual. A velocidade do trem 1 em metros por segundo, ela dividida por 3,6, né? Ela dá 25 metros por segundo, gente. Tá? Esse valor é o valor da velocidade do trem 1 em metros por segundo. Tá? 25 vezes 90. Aqui. 25 vezes 90. Dá 2.250 metros. 2.250 metros. Tá aí. Resposta da questão número 9. Beleza? Podem tirar print, qualquer coisa eu tô aqui, para a gente passar para a próxima questão, que é a que o Pedrinho tinha pedido para a gente fazer.